Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje aqui comigo eu tenho o meu amigo empresário dentista, José Olavo. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui a mais um episódio do podcast My Business. Obrigado, Felipe, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você para a gente fazer um bate-papo aí. Olavo, para mim, você é alguém muito especial por vários motivos, mas um de fato é porque foi você que eu procurei para fazer as minhas lentes. Top. E, aliás, algo que Obrigado. faz um impacto totalmente na vida das pessoas. Interessante pensar nesse setor de odontologia, porque eu não vejo você como um dentista tradicional. Eu vejo você como um dentista empresário que alcançou um sucesso que muitos dentistas buscam alcançar. E eu queria começar hoje, a gente tem várias pautas hoje para bater um papo, mas eu queria começar um pouquinho entendendo o tamanho da clínica hoje, quanto tempo ela existe. Fala um pouquinho para mim a respeito disso. Sim, a nossa clínica, nesse padrão de produção de trabalhos personalizados, a gente tem desde 2009. Então, é um conceito que nós incorporamos na nossa metodologia de trabalhar desde 2009. E nós fomos adquirindo as máquinas e personalizando o nosso laboratório próprio, desta maneira, fazendo os trabalhos artesanais. E nesses últimos 15 anos, a gente foi comprando e incrementando as tecnologias para que nós pudéssemos chegar no patamar que nós estamos hoje. Que é um dos pilares do sucesso, né? Você tem quantos anos já de dentista? Esse ano eu faço 36 anos de formado. 36 anos de formado. De odontologia. Você se formou onde? Eu formei na Faculdade de Odontologia de Lins no ano de 1988. Eu graduei no dia 18 de dezembro de 1988. Eu tenho consciência de que muitos políticos, celebridades locais e também pessoas de alto poder aquisitivo, quando precisam trabalhar, principalmente dentro da área da odontologia, procuram você e seu time. Isso é algo que Sim, nós há uma fomos, percepção aqui em Campo Grande. Eu queria iniciar, portanto, exatamente nesse caminho, falando um pouquinho do mercado de luxo hoje e o mercado de alto padrão na odontologia. O que distingue um profissional do outro para que esse profissional possa atrair um público high ticket e o outro não? Tem a ver com só o serviço, tem a ver com trajetória, tem a ver com... Por que você acha que você é tão procurado por esse público de alto padrão? Eu não gosto do nome mercado de luxo, entendeu? Eu acho, aí já responde a sua pergunta. É um pacote, né? É uma série de pré-requisitos que você tem que ter, e a sua equipe, o seu time, para que você possa atender um público high ticket. Então, o que é o público high ticket? É um ticket alto, né? Às vezes tem pessoas que, né? Então, para que você tenha um produto a um preço diferenciado, né? Com preço high ticket, você tem que, primeira coisa, ter um produto muito bom, né? Esse produto muito bom, você vai demorar anos para você poder ter o produto. Principalmente na área da odontologia, que é na área das lentes de contato, você tem que ter um produto bom na clínica, você tem que ter um produto bom no laboratório, e aí entra os outros pré-requisitos, que entra gestão de pessoas, treinamento da sua equipe, comunicação, atendimento de excelência. Aí entra a gestão de tecnologia, eu saber se aquele produto vai me dar retorno ou não, certo? E a gestão de processos, que é a gestão dos protocolos de trabalho. Então, mas você falou sobre produto bom. Quando você fala produto bom dentro da área da odontologia, você está falando um produto bom no sentido de um material bom utilizado ou, essencialmente, saber trabalhar com esse material? Porque você, na verdade, eu entendo que tem um mix, né? sim. Você tem um bom produto literal, produto aqui que eu vou colocar dentro da sua boca, um exemplo, mas também saber trabalhar, ter uma boa mão para isso. Quando eu falo em produto bom, Felipe, eu estou falando o que eu vou entregar para você. O final. No seu caso, o que interessa para você? Você não quer saber que tipo de cerâmica eu usei, se a máquina é alemã, tal. O que interessa para você é saber que sua lente está bem feita, não está doendo, não está incomodando, não tem mau cheiro, não está alto, você consegue desempenhar as funções estéticas, sorrir, ficar bem, mastigar, quer dizer, desempenhar todas as funções. Para eu chegar a essa entrega, aí eu tenho que ter um mix de coisas. Eu tenho que pegar um produto, uma matéria-prima bruta,
e transformar num produto de qualidade. Nós estamos falando só de um segmento que é o produto. Entendeu? Uhum. Aí, no mercado high ticket, além de eu ter esse produto bom, eu tenho que ter um serviço muito bom também. Às vezes as pessoas confundem o mercado high ticket com um consultório bonito, e não é isso. Não adianta, por exemplo, o cara recém-formado fala assim, ó, o pai compra para ele um consultório maravilhoso, Monta algo compra as sensacional. máquinas, tal, mas ele não tem competência técnica e nem habilidade manual para ter um produto bom ainda. Por quê? Porque isso é igual vinho, cara. É um tempo de maturação. Você não sai da faculdade, entendeu? Você pode até atender um público high ticket, mas não necessariamente entregar um produto high ticket. Agora, inquestionavelmente, um profissional que é bom nas suas habilidades, mas ele também precisa parecer bom. Sim. Porque Você tem muita que gente que mostrar, pode sim, ser bom, mas é. se não parece bom, também não tem credibilidade, não é verdade? Eu tenho muitos colegas que são muito bons tecnicamente, mas que não fazem questão de mostrar ou não aparece. Aí ele acaba que não atingindo o mercado high ticket. Então, nós já falamos aí de várias facetas do mercado high ticket, né? Que foi a pergunta que você me fez. Então, tem muitos profissionais, né, que têm expertise, que têm habilidade, que têm um produto bom, mas o que eu falo nas minhas aulas para meus alunos? Não tem uma embalagem bonita. Uhum, Então, se a gente chegar no mercado hoje e você ficar em dúvida entre dois produtos, uhum. qual que você vai levar? Aquele que está estrategicamente com a embalagem mais bonita e posicionado na altura visível dos seus olhos. Na odontologia não é diferente. Você tem que aparecer. Eu falo que você tem que abanar o rabo. Eu já indiquei você para outros amigos e colegas, porque eu já tive essa experiência. Mas quando eu procurei você pela primeira vez, eu não tinha ninguém próximo do meu hall de amizades Seu, direcionado. Depois eu descobri que você fez do meu avô, etc, tal, mas eu nem sabia disso. Só depois que eu te procurei, pelo sobrenome, né? pelo sobrenome. Mas é interessante que eu não tinha ninguém próximo de mim, Flávio, que tinha me falado, ó, vai lá, etc, tal. Eu já tinha lente e eu não tinha ficado 100% satisfeito. Não é que eu não é que eu não estava que era ruim, mas eu não tinha ficado 100% satisfeito. E eu falei, vou procurar alguém, mas também eu não quero procurar e continuar insatisfeito. É. Então eu vou procurar alguém que seja de excelência. E eu me recordo que quando eu lhe procurei, na verdade, minha primeira pesquisa foi uma pesquisa de Google. Google/redes sociais. E eu me lembro que eu fiz uma filtragem de profissionais que tinham excelentes recomendações. Você estava entre eles. Excelentes recomendações no sentido de pessoas falando bem nas redes sociais e Google, etc. É o primeiro passo, No né? primeiro lugar, quando você não conhece ninguém. Exatamente. Mas depois eu entrei nos canais de comunicação e eu vi a sua clínica. E a sua clínica me chamou mais atenção, muito mais atenção que a clínica dos outros. Sim. É a questão de parecer bom. Eu ainda não conhecia, Sim. mas parecia muito bom. Esse aí é a isca, né? É a isca. Tipo assim, você vai pescar, você pergunta pro cara assim, ó, o que tá pegando hoje? Uhum. É caranguejo, é minhoxu, é não sei o que e tal. E você joga a isca. Isso não quer dizer que você vai ter o resultado bom. Então, a isca é o consultório, né? É o atendimento, é a qualidade do atendimento. Você só vai ficar no meu consultório se a percepção do produto da entrega foi boa, que foi aquela primeira pergunta que você me fez. Mas você teve essa perspectiva, você disse que tem muitos profissionais bons que não Sim. tiveram a perspectiva necessariamente de investimento dentro dos seus consultórios. Eu não preciso nem falar de outros profissionais, posso falar de mim mesmo. Uhum. Durante muitos anos, Felipe, eu tive um produto muito bom. Que é você. Sim, que sou eu, meu serviço, o atendimento dos meus clientes, mas eu não fazia questão de ter uma embalagem bonita. Por quê? Porque eu só ficava no boca a boca. Você entendeu? Até que eu resolvi, né? Ou eu ficar metade da semana em casa, porque a nossa capacidade produtiva aumentou com tecnologia, entendeu? Ou eu fico a metade da semana em casa, ou eu aumento a minha produção. E para aumentar a minha produção, eu tenho que entender a tendência do mercado do nosso estado, com dois eventos que estão mudando o rumo do nosso estado. Um primeiro é a rota da celulose, que sai ali de Selvíria, Três Lagoas e chega, entendeu? Tem muita gente vindo de fora. E a outra é essa transoceânica aí, cara, que tá vindo muita gente de fora igual você, que precisa de uma referência, só que não tem um círculo social para fazer o boca a boca. Até ontem uma colega me perguntou assim, Olavo, mas para que você que deu aula durante 30 anos, quase 30 anos, tem um monte de indicação, tá com a agenda cheia? Por que você está fazendo marketing? Por que você trocou a embalagem do seu produto? Eu falei, eu troquei porque minha esposa também é dentista,
da mesma área minha, e a minha filha vai fazer odontologia. E antigamente, Felipe, sem eu ter uma gestão eficiente, nós produzíamos 40 dentes dia. Desculpa, 40 dentes mês. Trabalhando uns 20 dias, 22 dias por mês, 8 horas por dia. Hoje eu consigo, sozinho fazer 200 dentes. Você entendeu? E quando você fala 200 dentes, é exatamente, a pessoa é lente, colocar... Lente, 200 coroas de cerâmica, que exigem uma fase laboratorial e tal. Trabalhando menos, viu? Hoje a gente trabalha das 8h30 às 11h, das 2 às 5 da tarde. 6 horas por dia. Segunda a sexta, e não trabalho sexta de manhã e às vezes não trabalho sexta à tarde. Sexta-feira de manhã a gente está no marketing, organizando e tal, você entendeu? acabou conseguindo desenvolver e produzir muito mais do que antes. Exatamente. Por isso que a gente está fazendo um marketing, mas por isso que nós trocamos a embalagem do produto. Então o profissional da área da saúde, não só da odontologia, ele tem que saber o ponto de equilíbrio da sua empresa. É a expressão, não adianta parecer bom, tem que ser bom, não adianta ser bom, tem que parecer bom. Exatamente, é isso mesmo. Esses ambos cenários. Exatamente, existem, exatamente, é isso mesmo. Tem que ser bom e tem que parecer bom. Não, você tem que ter um produto bom e embalagem bonita, não adianta, entendeu? Quando eu falo embalagem bonita, é a entrega do seu serviço. É o consultório bonito, é as amenidades, é o pós-venda. Por exemplo, é você ir lá no meu consultório, eu em 2, 3 sessões resolver o teu problema com lente, te reabilitar estético funcionalmente e depois te dar o pós-venda. Hoje, se nós fôssemos definir entre 0 a 100% a média dos serviços que acabam sendo procurados hoje dentro da sua clínica, seria quantos por cento lente, quantos por cento mais ou menos em média? Então assim, a maioria... Eu tenho 2 tipos básicos de público no meu consultório, sempre tive, Okay. e hoje eu tenho 3 tipos de público, né? Eu tenho aquele círculo de amizade meu, né? Que é o meu amigo, meu parente, aquele paciente que me indica para tudo, me indica para implante, para periodontia, para extração do siso e tal, me indica para tudo. E aí nós temos uma equipe multidisciplinar lá no consultório que a gente resolve todos os problemas. O paciente não sai de lá. Inclusive, a gente vai falar mais para frente sobre o check-up odontológico, tá? Aí eu tenho o outro tipo de paciente, que é o paciente indicado pelo meu aluno, que é do curso VIP. Então, esse paciente, ele já vem indicado especificamente por um colega especialista para fazer as lentes, para fazer prótese subimplante, para fazer implante e fazer lente, tá? E agora nós temos um outro segmento, que é o cliente que vem da mídia, que é aquele cara que está chegando sem referência no nosso estado, né, que vai nas mídias sociais procurar. Esse cara vem para fazer tudo também, entendeu? Mas o nosso marketing é mais voltado para as lentes de contato e mais voltado para as reabilitações implantes suportadas, que é sob implante, paciente que não tem dente, o desdentado total, tá? Mas eu acabo fazendo eu brinco com os pacientes, né? Eu falo assim, olha, eu vou te entregar a chave, né, a casa com a chave na mão, até mobiliada se você quiser, mas eu só faço o acabamento. Maravilha? Então nós temos lá na clínica uma expertise para fazer todas as especialidades da prótese, mas... Quando eu recebo a indicação do colega dentista para fazer lente, eu só faço lente. Aí entra na ética profissional. Por isso que eu continuo recebendo indicação. Beleza? Você sabe que eu acredito que não apenas um serviço, mas esse desenvolvimento que você trouxe para trazer essa identidade, para que você possa ser reconhecido onde você está, tem uma relação direta com... todo o processo do cliente dentro da clínica. Sim. Existe um processo pré, sim, existe um processo durante um tratamento e existe um pós. Eu tive a oportunidade de passar pela experiência de pré, durante e pós. Me fala um pouquinho disso. 2 elementos. O primeiro, sempre existiu isso? Ou é algo recente que vocês criaram dentro da clínica de ter essa jornada do cliente? Ou é algo que você sempre pensou? Como é que foi essa isso? jornada, nós já começamos a pensar no caminho que o paciente vai ser, um organograma do paciente dentro do consultório. Então, nós dividimos essa jornada do paciente, né, o vínculo que nós temos com o paciente, como você disse, em 3 etapas. Na etapa de captação, exame clínico ali no começo, na etapa de tratamento, e na etapa de pós-venda. Tanto é que o nosso protocolo de trabalho para reabilitação, ele tem a etapa de captação, planejamento,
a etapa de execução e a etapa que nós acreditamos ser a etapa mais importante é a etapa de preservação e controle, é o pós-venda. É É depois não que você estragar o serviço depois que você termina o trabalho, Aham. eu tenho que te dar ferramentas para que esse trabalho funcione. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes diferenciais nossos. E nós estamos. Isso eu comecei a pensar 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Nem tinha internet, nem tinha Não tinha mídia. essas Não inspirações. tinha assim. nada. E aí fui fazer curso de gestão, de tal. Aí alguns colegas me perguntavam assim, mas cara, você é dentista, por que você está fazendo curso de gestão? Eu fiz MBA em gestão na área de saúde. Você entendeu? Para entender a cabeça do meu cliente. Você entendeu? Uhum. Então o que eu enxerguei? Eu começava a pensar assim, pô, se eu compro uma Mercedes, certo? É um puta de um carro. Aham. Só que eu tenho que fazer a revisão lá de 1 ano, de 2 anos, o cara me dá algumas garantias, tá, não sei o que tal. Por que eu não posso fazer isso com o meu cliente? Entendeu? E eu comecei a perceber que os casos de insucesso, né, em relação às lentes tal, e outros trabalhos de prótese, eram fatores inerentes ao profissional, então eu fui melhorando a minha técnica, e fatores inerentes ao paciente, principalmente capacidade de higienização, como o paciente limpa, os hábitos, os fatores de risco, e nós fomos compilando tudo isso e nós montamos um programa de garantia, um programa, e você está percebendo isso, a gente vai ter mais contato após o teu trabalho terminado do que durante a fase de execução. Ou seja, eu tenho que dar as condições para que você entenda o que vai fazer o seu trabalho dar certo ou não. E mudar hábito. E é interessante você pensar que quando você cria essa jornada do cliente, e eu só vi essa jornada do cliente em grandes profissionais, Olavo. Quando você cria essa jornada do cliente, traz uma percepção de valor para o cliente, né? Aí entra mais um dos fatores do cliente high ticket. Ô Felipe, eu estou escrevendo um manual sobre a jornada do meu cliente, está em 60 páginas. Só para você ter uma ideia, até como a minha secretária atende o telefone, quais são o feedback positivo, como que ela abre a porta para o paciente quando ele chega, você entra no meu consultório, você vê aquela plaquinha de boas-vindas, Foi. aquela encanta os clientes. É verdade. A primeira vez. Só falar, a primeira vez que eu fui lá, né? Me lembro que agendamos, eu cheguei lá. Quando eu abri a porta e cheguei no meu horário, tinha uma placa na recepção. Sim. Com o meu nome. Olá, boas-vindas e tal. Eu não me lembro a palavra exata, mas era como seja Senhor bem-vindo, Felipe, tal, boas-vindas, seja bem-vindo, etc. Então assim, pô, eu não sou mais um cliente que genericamente eu sou. Sabem quem eu sou. E essa individualização é muito importante. Faz com que eu saiba que eu não vou ser tratado em cadeia robótica. Essa é a embalagem, é o trabalho personalizado. Então, assim, só para você ter uma ideia da complexidade que a gente trabalha para entregar um produto high ticket, a jornada do cliente dentro da clínica, que é a embalagem, até como a minha secretária te cumprimenta, ela põe a mão no seu cotovelo, ou põe a mão no seu ombro, entendeu? Tudo isso é pensado? Tudo isso é pensado, os scripts e tal, como que ela oferece, entendeu? Uma memória olfativa, uma memória visual, uma memória sonora, entendeu? A gente tem tudo isso lá, a identidade do consultório, é a embalagem bonita. E é interessante que isso, em tese, não tem nada a ver com odontologia. Funciona. Você ativa os gatilhos mentais do paciente, funciona. Isso funciona. Se sente bem. Se sente bem, lógico. Aí quem não gosta de ser tratado bem, entendeu? E uma coisa que eu tive uma percepção diferenciada também no consultório, Dr. José Olavo, foi... eu tive a oportunidade de fazer uma comparação entre a primeira vez que eu coloquei lente e a última vez que eu fiz, que foi com você. É uma comparação entre o serviço, a qualidade do trabalho entregue e o pacote geral. Eu tive a possibilidade. Muita gente não tem essa possibilidade de fazer um comparativo. E não que o meu primeiro profissional era um profissional ruim. Ao contrário, eu até procurei alguém que tinha uma boa clínica, não era como a expressão popular, um fundo de quintal. Não era. Mas eu me recordo, inicialmente, vou falar primeiro do pré. Eu me recordo que eu fui numa clínica e eu fui numa clínica, tinha vários dentistas na clínica e eu fui atendido genericamente como mais um. E não me senti mal por isso, o ponto não foi esse. Mas ao ser atendido pelo profissional, ele deu uma olhada na minha boca, fez uma limpeza e me passou os lugares onde eu tinha que ir agora para fazer raio-x, entendeu? E tu falou, agora eu preciso desses exames. E eu me lembro, então, que eu tive que agendar, tive que ligar lá na empresa, que fazia raio-x, que fazia toda a visualização da minha boca, pegar os exames, paguei para eles, agendei, tive que ir lá, esperar, aí fiz todos os exames, peguei o planejamento, mandei para dentista,
Aguardamos alguns dias, aí ela agendou, e o agendamento foi... Aí eu me lembro do primeiro agendamento fizemos o mock-up, fizemos ali como é que ia ficar, aí foi mais 2, 3, 4 dias que eu tive que ficar... Não, 2, 3, 4 dias, uma semana. Às vezes, quando você consegue encaixar no centro radiológico de conseguir... imediato, né? Mas é no mínimo de 7 a 10 dias quando você faz um protocolo normal nessa fase de planejamento que a gente chama, né? Demorou. Sim, demorou. E eu me recordo que quando eu fui lá, eu não saí de dentro da clínica. 2 horas a gente faz tudo isso. Eu não saí de dentro da clínica. Sim. Eu realmente imaginava, quando eu procurei vocês, que seria algo diferente. E olha, gente, não tô ganhando nada pra isso não, viu? Isso aqui é minha real. Experiência como cliente. É real. Minha experiência como cliente. E eu percebi que eu fui ali, agora, Felipe, você vai sair e você vai entrar na outra sala você já vai fazer todos os exames. Sim. E depois você vai... E o que eu fiquei surpreso falou, e a lente, onde faz? Não, é bem ali. É isso aí. Aí tinha uma outra sala onde tava fresando as lentes e tava produção a laboratorial. produção. Eu falei, vocês produzem a lente aqui também? Aham. E o raio-x é aqui também? Aqui também. Isso e é mesmo. tudo aqui também. Eu fiquei surpreso com isso. Viu, Felipe? É importante isso aí, porque às vezes tem aluno que me fazia pergunta, sabe? Tem aquele aluno mais curioso que fala assim, professor, eu sei que o senhor é de uma família humilde, como é que o senhor conseguiu tudo isso? Eu falo, isso aí a gente vai incrementando aos poucos, né? Mas eu falo assim, ó, a gente tem que ter virtudes, né? A gente tem que ter virtudes na vida. Uhum. E a gente tem que entender que o profissional que está na área da saúde, ele tem que ter uma série de virtudes, além das virtudes normais para um profissional bem-sucedido. Eu falo que uma das maiores virtudes que o profissional da saúde tem que ter chama-se empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do cliente. Baseado na empatia, né? Eu me colocar no lugar do cliente, eu entender a cabeça do meu cliente, porque eu também coloquei cliente, eu sei como é que funciona. E baseado num negócio que acontece no mercado hoje, que ninguém tem tempo, entendeu? Então, baseado na gestão de tempo, quem entender, saber gerir o tempo, vai ganhar dinheiro. E eu me colocando no lugar do cliente, nós desenvolvemos o check-up odontológico. Ou seja, o cliente tem uma jornada única na fase de planejamento. Ele não precisa fazer fotografia num lugar, aí ele vai em outro lugar fazer radiografia no centro radiológico, aí a gente faz tudo lá. Então, em 2 horas, você fica lá 1h30, 2 horas, a gente faz todo o check-up odontológico. São 5 exames. E você já sai de lá com o planejamento pronto. Só quando eu tenho muita dúvida assim, que eu falo para ele, ó, eu preciso hoje à noite com calma, sentar, examinar seu caso com calma, e aí amanhã eu te dou o planejamento, tá? Então, isso é o quê? É gestão de processos. Quanto você investiu? Quanto que é pra montar uma clínica ou sua, assim, com os equipamentos esses? Porque é super caro isso. A minha clínica hoje, se você for pensar em termos de estrutura, de equipamento, CAD/CAM, raio-x, cadeira cirona, cadeira alemã, eu já investi quase 5 milhões, sem falar no prédio, né? Claro, não falando de prédio, tá falando de Não, equipamento. tô falando de laboratórios, consultórios todos, né? Que são vários consultórios. Estrutura, sala de aula, laboratório de prótese, cafeteria, que a gente tem a cafeteria lá dentro, nós investimos quase 5 milhões. Mas você não veio de uma família rica, ou veio? Como é que foi isso? Seu pai... Eu sou de uma família rica. A maior riqueza está na simplicidade, está na educação, entendeu? Eu não sou de uma família rica financeiramente. Me conta um pouquinho disso. Então, eu sou da onde? Que eu cidade? sou do interior de São Paulo, numa cidadezinha que chama Guaraçaí, capital do abacaxi. Pessoal, só que quando a gente mora numa cidade muito pequena, a gente fala assim, ó, eu moro em Guaraçaí, do lado de Andradina, do lado de Araçatuba, que ninguém conhece a cidadezinha pequena, não tem nem no mapa, né? Tem que explicar ali. Tem que explicar. Então, eu sou de uma cidadezinha bem pequena, né? No ano de 83, com 14 anos, eu fui para Araçatuba jogar futebol. Eu jogava futebol muito bem. E aí eu fiz teste. A ideia era profissional. Aí eu fiz teste aqui em Campo Grande, no Operário 83, fiquei 15 dias, passei no teste aqui. Aí fiz os testes em vários lugares, só que eu era muito apegado à minha mãe, cara. Eu falei, não, eu vou... Aí Araçatuba dá 80 quilômetros de Guaraçaí. Então eu comecei a jogar nas categorias de base do AIA, do Araçatuba Esporte Clube. E eu joguei, foi 82, 83, 84. Eu joguei 3 anos nas categorias de base e queria fazer ou educação física ou odonto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Aí eu prestei odontologia em Araçatuba, não passei, que era estadual, né? Só que eu passei em Lins.
Aí eu peguei uma carta de apresentação do técnico do Araçatuba, que eu já estava quase para subir para o profissional, com 17 anos, né? E fui jogar no Linense. Joguei 2 anos no Linense. Joguei 85, 86 no Seus, profissional. seus pais moravam com você? Seus pais faziam o quê? Meus pais. Eles divorciaram juntos? Não, meus pais moram até. São casados? A minha mãe faleceu agora tem 4 anos, né? Uhum. Mas os meus pais continuavam morando lá em Guaraçaí e eu morava em Aracatuba, ali em Seus Sal. pais faziam o quê? Meu pai era caminhoneiro, cara. Meu pai foi caminhoneiro durante 67 anos. E minha mãe Vivia na costureira. rodovia. Uhum. Meu pai vivia na rodovia. Criou, estudou os 3 filhos, minha irmã mais velha, eu do meio e meu irmão mais novo. Todos nós estudamos, formamos, né? Ou seja, no dia a dia vocês eram criados pela mãe. No dia a Minha dia. mãe, o meu pai, Felipe, ele viajava muito. Ele era um pai ausente fisicamente, mas ele sempre participou de tudo da nossa vida. Ele sabia quanto que eu tirava, que hora que eu saía, que hora que eu chegava, sabia tudo da nossa vida. Ele era um pai muito presente, até hoje. Meu pai é vivo, graças a Deus, 88 anos, Uhum. e sempre foram muito presentes. Por isso, quando você me perguntou assim, né, você não é de família rica. Muitos colegas ou a paciente acham que eu sou de uma família rica, mas não sou. Eu consegui tudo na ponta da broca, eu falo que ali segurando na broca, entendeu? Mas eu falo que a maior riqueza foi a educação que os nossos pais nos deram. Eu sei que você é de família humilde também, e eu acho que isso aí escola nenhuma ensina, né? A escola ensina técnica, mas não ensina inteligência emocional, não ensina ali, né, você respeitar o próximo, você, né, a educação, que são características extremamente importantes, independente do público que você vai atender. Agora, você falou que você tinha 2 perspectivas. Perspectiva número 1 seria educação física, Sim. perspectiva número 2, odontologia. Mas da onde que veio a questão da odontologia? Porque, assim, para minha percepção, educação física e odontologia são coisas muito Totalmente distintas, diferentes. uma coisa da outra. Você tinha alguém da odontologia, alguém da área de dentista não, que não tinha. te inspirou? Num primeiro momento, ali no primeiro, segundo ano, eu falei, pô, eu sou jogador de futebol, eu quero fazer odontologia, eu quero fazer educação física, né? Porque já tá mais ou menos ligado, tá? Quando eu parar minha carreira, eu vou ter uma profissão. Só que eu sempre fui muito habilidoso com o pé e com a mão. Eu brincava de esculpir quando era pequeno. Eu sou ambidestro de pé e mão, eu faço quase tudo igual com a mão direita e a mão esquerda. Jogando futebol, mesma coisa. Eu tenho um pouquinho mais. Que você chutava com o pé direito, Eu tenho um chutava com o pouquinho pé mais de esquerdo. potência na perna direita e um pouquinho mais de habilidade na perna esquerda. E com a mão também, mesma coisa. Eu consigo trabalhar ali na odontologia com as 2 mãos. Então, quando eu estava do segundo para o terceiro ano, teve um teste de aptidão no Objetivo em Araçatuba. Ah, sim, aqueles para saber mais ou menos o Aí que foi lá você o cara tem. da engenharia, as faculdades vão lá para descobrir aptidão. E numa desses testes, eu me identifiquei muito bem com a odontologia, por causa de habilidade manual. Eu peguei, comecei a esculpir e tal, o cara falou, você tem jeito e tal. E aí Você começou a olhar, então, para a esse plantar setor. uma sementinha, entendeu? E você passa em Lins. Passei em Lins, Faculdade de Odontologia de Lins, era da Unimep de Piracicaba, Você né? foi morar em Lins? Fui morar em Lins. Sozinho? Morava em República, né? República. República né? São 5 anos a faculdade de odontologia. Na época eram 4 anos, filho. Tem algumas faculdades que é 4 anos ainda. Mas acho que tem 1 ou 2 no Brasil que é 4 anos. Na época era 4 anos. E quando você entrou nesse mundo da odontologia, você acabou percebendo que era o que você queria de fato? Sim. Te encantou? Sim, Ou sim. em algum primeiro momento você disse, não. Foi o que me encantou. Tanto é que os 2 primeiros anos eu consegui conciliar a faculdade e o futebol. Chegou uma hora que eu comecei a crescer no futebol e eu tinha que treinar mais de um período. E não deu para levar os 2 juntos. E aí eu optei pela odontologia. Por que não pelo futebol? Cara, porque o futebol é uma carreira instável, né? Na época a gente tinha uma pesquisa que somente 2, 3% se profissionalizava, menos de 1% ia ganhar bem, na época não pagava bem, né? E eu falei, porra, entre uma carreira estável que é a odontologia, que eu vou ter, eu ficava com medo de, assim, até ventilou essa possibilidade, né? Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de ir pro São Paulo, pro Corinthians ou pro Juventus, entendeu? O empresário me levava e me deixava um mês lá para eu escolher. Eu já estava vendo faculdade na USEC, em São Paulo, aquelas faculdades em São Paulo. Eu falei, puta que pariu, né? Aí eu tinha que trancar a matrícula 6 meses para me dedicar exclusivamente, né? Porque na época não tinha odontologia à noite. Aí eu falei, puta merda, será que se eu parar a odontologia e começar a esquecer as coisas, eu não conseguia acompanhar depois, né? Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí parei. Parei com futebol, comecei a jogar freelance e tal, futebol de salão, coisa que não exigia tanto. E resolvi optar pela odontologia. Agora, pela solidez de carreira, né? Dentro da odontologia, eu imagino, quando você está ali trabalhando, você já começa a perceber o que você vai querer fazer depois que você se formar. Sua perspectiva era abrir uma clínica, fazer um concurso público?
Na época, assim, ó, a gente podia. Normalmente, os colegas que formavam em 88, eles iam para grandes cidades, né, como São Paulo, Ribeirão Preto, cidades maiores, Rio de Janeiro, e trabalhavam em clínicas populares para aprender. Eu nunca quis ir para lugar de muita gente. Falei, eu não quero ir para São Paulo capital, não quero tal. Eu já tinha ideia de montar meu consultório, porque eu fiz uma boa faculdade, eu me dediquei bem Mas e não tal. tinha aula ou algum viés de empreendedorismo dentro da faculdade? Zero. Zero. Não tinha viés nenhum. Uhum. Entendeu? Não tinha Era nada. assim, abrir um consultório para Abrir um aplicar consultório, aquilo que eu tô aprendendo, mas exatamente. não necessariamente Não, não, sabendo não. como fazer a gestão disso. Não tinha nada. Inclusive, as faculdades até hoje não tem, viu? Esse eu acho que é o grande mal, né? A maioria dos colegas que formam aí não tem uma formação para ser empreendedor. Eu não diria nem para ser empreendedor, Vai saber né? o básico Para fazer gestão, não como sabe como fluxo de cobrar, não caixa, sabe como uma compor o preço de um precificação. produto. Aham. Pra você ter uma ideia, o profissional sai da faculdade hoje, ele vai ver quanto que os colegas, quanto você está cobrando aí, que não sei o que, tal, e ele é uma bobagem, né? Porque não sabe compor preço, né? Então mais ou menos, a gente não tinha, né? Saí da faculdade. Mas assim, eu saí da faculdade eu já tinha uma ideia de montar meu consultório. Tanto é que eu montei aqui em Campo Grande, né? Por que Campo Grande? Cara, Campo Grande foi assim, ó. Quando eu Você não morava formei, no estado? sim, 88, eu tinha um grande amigo de faculdade ele tinha um carro, né? Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar a conhecer para onde a gente vai montar o consultório. Nós fomos pro sul de Minas, você entendeu? São Paulo ali já conhecia tudo, fui pro norte do Paraná e tinha uns amigos que tinha assim, ficava 4, 5 dias e conhecia tudo, né? Então ali, entre o Natal e o Ano Novo até o dia 10 de janeiro, 15 de janeiro, nós rodamos um monte de lugar. Meados de 10 de janeiro, 8 de janeiro, nós viemos ficar uma semana aqui em Campo Grande. Você entendeu? Ficamos uma semana aqui em Campo Grande Só para e, conhecer. e tinha uns amigos de Lins que o pai estava mudando aqui, montando uma fábrica de ração. E nós ficamos na casa deles. Então, um dia eu fui a Camapuã e Chapadão, um dia eu fui aqui para o norte, né? São Gabriel estava começando, Rio Verde. O que eram outras cidades, né? Porque a gente está falando aí de sim. basicamente mais de 35 anos atrás, então eram só que aí eram outras realidades. um segmento, por exemplo, as cidades do interior do Mato Grosso do Sul, principalmente aqui em Nioaque e tal, são cidades da época cidades muito feias. Eu falei, puta, e o estado de São Paulo tudo bonitinho, asfaltadinho e tal. Eu falei, porra, não dá certo, não quero ficar aqui não. Só que aí, toda terça e quinta, a gente voltava todo dia para Campo Grande e dormia aqui. Toda terça e quinta tinha um futebolzinho ali na quadra bar, das 7h30 às 8h30. E depois das 8h30 às 10 tinha o treino de futebol de salão de uma equipe semi-profissional que disputava o campeonato. Da vibe da cidade. Não gostei da vibe, cara. Eu jogava futebol de salão das 7h30 às 8h30 na peladinha. Arrebentava na pelada. Aí o cara do que treinava no time semi-profissional que disputava o campeonato me viu e me convidou. Que era o dono da Casa do Conterrâneo, um time de futebol de salão, que disputava campeonato, Copa Morena, Copa, entendeu? Estadual, disputava um monte de campeonato. E eu fiquei em Campo Grande por causa disso, cara, por causa do futebol. E o cara era dono, ajudou a gente a reformar um prédio, montamos um consultório, eu e esse amigo. Resumindo, você veio para Campo Grande porque você falou que lá vai dar para jogar bola também. Lá vai dar pra jogar bola também. Então você falou, vou abrir minha clínica lá porque eu vou unir útil ao agradável. Eu quero fazer clínica. Mas os seus pais, eles, nesse momento, você já estava longe de casa, mais de 5 anos, porque você tá morando em Lins. Sempre participou 100% das minhas decisões. E quando você falou, vou pra Campo Grande. Meu pai apoiou totalmente. Ele não falou, você não acha melhor ficar aqui em São Paulo? Não, meu pai discutia com a gente e tal, mas por que você vai ficar lá? Você quer ficar lá por quê? Por causa disso, daquilo, tal. Veio aqui, meu pai conversou também com o cara que ajudou a gente e tal, né? Você tinha que eu jogava futebol salão. Eu tinha 22 já. Eu formei com 21 anos. Eu fiz 22 dia 28 de dezembro de 88. Certo? Eu formei dia 18 de dezembro. Eu formei com 21 anos. Tinha acabado. Uhum. Eu 22 anos, né? Não, sim, mas 22 muito jovem. E você acaba vindo pra cá pra abrir uma clínica. Abrimos uma clínica. Cara, meu pai me ajudou um pouquinho. Compramos um consultório financiado. Esse cara ajudou a reformar. Você entendeu? Não tinha carro. Nem bicicleta tinha pra andar. O meu amigo tinha um carro, montamos um consultório junto. Agora vamos pensar, você montou o consultório num lugar onde ninguém te conhecia. Não. Você montou o consultório num lugar onde não era sua terra natal. Não. Você não tinha amigos, tinha um ou outro, mas você não tinha amigos. Nada. Naquela época nós não temos rede social. Tinha alguns conhecidos. A gente não tem tráfego. Nada. Zero. Não dá, eu já imagino fazer outdoor, não tem nada disso. Não tinha computador, viu? Não tinha computador. Não existia computador. 96 que apareceu o primeiro computador. Comercial, que era da IBM. Você chega, monta uma clínica, abre, faz um empréstimo, pega seu pai, etc, tal. Vamos pegar esse espaço como nós estamos aqui.
tá aqui a cadeira. Reformamos tá aqui, uma casa de ração. Reformamos uma casa de ração, montamos, está aqui a Morava clínica. no fundo, Como é que traz cliente esse Paciente. negócio? Futebol. Futebol. E assim, ó, eu tinha um professor da faculdade, ele falou assim, ó, quando você montar seu consultório, você tem que participar do máximo de tribo que você puder participar. O que é tribo? Grupos, né? Você entra no futebol, você vai na igreja, sei lá, ele brinca, entra na maçonaria. Quanto mais tribos você participar, mais pessoas vai ter no seu consultório. Interessante. Certo? Só que aí eu fiquei por causa do futebol. Eu jogava futebol todo dia. Uhum. Primeiro mês eu paguei minhas contas. Primeiro mês, cara. Porque você estava no futebol, terminei. E aí, você faz o quê? Eu fiquei pra jogar futebol. Então toda terça e quinta eu treinava e comecei a disputar campeonato. Aí eu comecei a jogar. Eu jogava futebol todos os dias, literalmente. De segunda a domingo. Todo dia. Entendeu? Basicamente você uniu o útil ao agradável. Você gostava de futebol, mas por sim. consequência era o meio de você conhecer pessoas que te conhecessem pro seu... Era o seu marketing, né? Na realidade, o futebol, a minha ideia não era jogar futebol para levar paciente pro consultório. Você gostava, porque eu gostava mesmo, entendeu? Mas foi a maneira você que tá você doido. acabou O primeiro mês entrou lá, não sei quantos clientes, tá? O custo era baixo e funcionou o negócio. Eu falo assim que eu nunca ganhei dinheiro diretamente com futebol, mas indiretamente, tudo que eu tenho hoje eu devo ao futebol e a minha família, entendeu? Porque o futebol me abriu as portas para tudo. Você fica em Campo Grande, abre essa clínica e essa é a sua clínica embrionária, sua primeira clínicazinha. Embrionária. Ela fica quantos anos ali? Naquele ponto ali eu fiquei 4 anos. Pouco tempo. Foi, porque depois eu fiz especialização, né, na USP, consegui fazer na USP. Aí fui convidado para participar da primeira clínica multidisciplinar em Campo Grande, no Jardim do Estado. Primeira clínica. O que é uma clínica multidisciplinar? Multidisciplinar é várias especialidades. Tinha um cara já que estava parando, ele era clínico geral, ele montou uma clínica com 5 consultórios, né? E a ideia dele era colocar um profissional de cada especialidade. Um do implante, que estava começando, um da prótese, um da ortodontia, que é aparelho, um de canal e ele como clínico geral. E você entrou lá? E eles me convidaram para como na área de prótese, né? Que eu já tinha feito a especialização. em Bauru, estava terminando a especialização em Bauru, né? A pós-graduação em Bauru, né? Na USP, em prótese. E você então começa a trabalhar, mas nesse momento você trabalha, na verdade você não é dono da clínica, você é um autônomo, mas você dá uma comissão para ele, era assim que funcionava? Como é que era? Não, foi diferente, o cara era dono do prédio, tá? Aí ele montou a clínica, reformou tudo e convidou um profissional de cada área para montar o consultório. Então, dentro do meu consultório foi que eu montei. Na época, eu lembro que eu gastei aluguel pra ele. $6.000. Eu pagava para ele aluguel quando é igual o My Job. Entendeu? Entendi, o cara ele reservou o espaço, só que a ideia foi assim, não é só... Mas estratégico, não era pra alugar pra qualquer ele coisa. não estava preocupado em ganhar dinheiro com aluguel, tal. Ele estava preocupado com a divisão de pacientes. A gente trocava pacientes entre si. Então, eu entrei nessa clínica para fazer só prótese, só na minha área. Entendeu? Aí eu fazia um pouquinho de dentística, só que eu não fazia extração, não fazia limpeza, não fazia implante, não fazia nada. Eram os outros profissionais que faziam. Não podia, você tinha que direcionar. Não podia. E eles me indicavam muito paciente. E você ficou ali quanto tempo? Eu fiquei naquela clínica há uns 12 anos. Muito tempo. 12 anos. Isso foi bastante. Fiquei 12 anos. E a primeira clínica do Jardim dos Estados. E por que você saiu de lá? Saí para montar o meu. Grande. A escola, né? Que eu já queria montar a escola de pós. Eu saí para ir no prédio ali, em frente ao Shopping Campo Grande, ali onde eu montei a escola de pós, e um outro sócio. E durante, aliás, a questão da pós, durante muitos anos, eu não digo que você foi professor, porque eu ainda acho que você é professor, mas você se dedicou de maneira bem enfática à área do ensino, né? Sim, eu dei aula basicamente em cursos de pós-graduação durante quase 25 anos. E esse foi uma tribo que te habilitou bastante. É porque o aluno, assim, cara, quando qualquer profissional, né, ele tem um caso complexo no consultório, ele fala, vamos mandar para quem? Ah, esse caso aqui é só meu professor que resolve. Eu falo assim, ó, se você quer ter um produto bom, uma embalagem bonita, você tem que participar de tribos para você poder vender por high ticket. E essa tribo, né, esse meio de captar cliente, que é os alunos, é muito bom. Toda semana eu recebo um paciente indicado de um colega dentista. Eu falo que hoje, talvez no estado, eu seja um dos 5 dentistas na minha área que eu sou lembrado por qualquer dentista que tem que indicar alguém na área de reabilitação oral e prótese. Mas por que não tem esse problema de concorrência muito dentro desse setor de dentista? Aí vai a ética profissional, né? Como assim?
Então, por exemplo, se você é dentista, você tem um caso lá da sua mãe, da sua avó, do seu tio ou de alguém do seu círculo social, ou um paciente seu mesmo, que tem um caso complexo que você não consegue resolver, você vai querer levar para alguém que consiga resolver. Tá. Sabendo que o paciente, você vai me indicar o paciente, eu vou fazer só aquilo que você me indicou e eu vou devolver o paciente para você. Mas como que é assim devolve? Porque, poxa, eu fui lá, eu tinha uma dentista, amiga, um exemplo. E tô lá, tal, e aí teve um caso que ela não sabe resolver, tá bem? Ela falou, olha, nesse caso, Felipe, eu sempre fiz com ela, sempre limpeza, fiz tudo com ela, ok. Ela falou, Felipe, vou levar, vou te indicar aqui o Dr. Zé Olavo, etc, tal, pra ir lá. Então, vamos supor. Aí foi lá, Dr. Zé Olavo e tal. Mas eu gostei de você. Não, como é que é isso? Existe, eu vou ligar lá, você vai falar, não vou te atender? É assim não, que acontece? Não, funciona assim, ó. O dentista me indicou o cliente para fazer lente de contato, certo? Eu faço lá o check-up odontológico, eu faço um planejamento, o que eu vou fazer, e um planejamento estratégico. Tá bom. Dentro desse planejamento, certo? Ó, você tem, o final é colocar as lentes, mas tem que fazer canal, tem que fazer, tratar gengiva, tem que fazer limpeza, tem que fazer restaurações. Então, esse preparo de boca, eu faço um planejamento estratégico e quem executa é o dentista que me indicou. E eu já deixo bem claro para o cliente, falo assim, ó, eu só vou fazer as lentes. Eu não vou fazer canal, você não vai fazer aqui na minha clínica, você não vai fazer, eu não vou fazer restauração, eu só vou fazer as lentes. Mas, doutor Zé Olavo, eu gostei daqui, eu queria fazer com você. Não faço. É ética profissional. Eu já, assim, ó, no meu contrato já tá lá, que quem vai fazer, a não ser que o dentista falou lá, você pode fazer tudo. O cliente é seu. Mas aí é uma combinação. Mas aí foi uma combinação sua com o profissional que indicou. É porque tem colegas dentistas que falam assim, lá, você pode fazer tudo. Eu não quero fazer nada. Você pode fazer tudo. Aí é diferente. Aí a gente faz tudo. Aí eu tenho lá na clínica quem faz implante, quem trata gengiva, quem faz canal, tem todas as especialidades, entendeu? Aí a gente faz tudo. Essa ética profissional, Felipe, é assim, ó. Você não pode furar o olho do seu amigo. Você entendeu? Você pode enganar o cara 1, 2 vezes, mas se furou o olho dele, ele não te indica mais. Isso pode ter um reflexo no mercado. Isso aí chama ética profissional. E isso aí você tá até susceptível a responder lá no Conselho Regional do Código de Ética, entendeu? Que é a indicação de cliente. Graças a Deus, nunca tive um processo lá no Conselho Regional de Odontologia, do Código de Ética e nem qualquer outro trabalho, entendeu? Graças a Deus, nunca tive. Hoje você comentou comigo que você foi professor, e é professor durante mais de 25 anos. Tem os cursos online. Tem alguns cursos online ainda. O cara que é professor, Felipe, nunca deixa de ser, né? Eu falo que é igual droga, entra na veia, não sai. Não sai mais. Mas você foi muito tempo professor, era de graduação ou só especialização? Não, eu nunca dei aula na graduação. Tá. Na graduação, eu ainda sou professor convidado de algumas faculdades. Entendeu? Então, eu lá sou professor convidado da Faculdade de Goiânia, da São Leopoldo Mandique, lá em Portugal, lá na Bolívia, entendeu? Professor convidado. Nunca quis dar aula na graduação. Eu era professor de pós-graduação. Eu toquei 15 turmas de especialização de prótese como coordenador e 5 turmas de implante como co-coordenador. E participo até hoje de vários cursos de pós-graduação no Brasil todo como professor convidado e de faculdades também de graduação como professor convidado. Você fez um comentário comigo de que percebeu de que na sua época da faculdade, você fez um comentário de que mesmo ainda hoje, as faculdades acabam não ensinando o profissional na parte operacional de gestão das suas clínicas, de como é que ele vai fazer, de precificação. E muitas vezes, de fato, ele não sabe. Você falou que você fez um MBA de gestão. Fiz um MBA de gestão. Por uma escolha própria sua. Mas não tinha isso. Hoje existem 2 elementos que são elementos de uma clínica de sucesso, eu vejo. Lógico que existem sub-elementos disso, mas você tem que ser um bom profissional. Esse é em tese, um princípio básico. Sem dúvida. Né? Saber atuar bem na maneira que você atua. Mas você precisa também saber fazer uma boa gestão da sua clínica. E gestão a gente não está falando só de números. São diversos elementos. São várias facetas. Sobre gestão de clínica, que é algo que eu vejo e admiro muito você, voltando nesse aspecto, eu me lembro uma vez que você comentou comigo sobre, acho que 3 pilares que você visualiza dentro da sua clínica. Sim. Pode falar um pouquinho sobre eles? Posso falar sim. Isso aí, inclusive, a gente tem nos cursos lá. Porque assim, ó, o aluno hoje, né, não só aluno, mas outras áreas da saúde também. Médico pergunta para mim, né? E eu falo assim, ó, se você quer começar
você tem que começar a dividir as demandas da sua clínica, senão você não vai crescer, você não vai aumentar a produção. E é muito importante que esses 3 pilares comecem a ser trabalhados de maneira individualmente, que é a gestão de tecnologia, certo? Então, gestão de tecnologia são as máquinas que eu vou comprar, as minhas técnicas de trabalho, técnicas de confiança, com credibilidade científica, ou seja, é como eu trabalho, né? Tá. E como eu coloco máquinas trabalhando para mim. Equipamento, se compensa aquele aparelho. Então, gestão de tecnologia. Gestão de processos. Eu ter protocolo de trabalho para tudo. Por exemplo, protocolo de trabalho até como a minha secretária atende o telefone e como que ela vai fazer quando você chega no consultório, quando você sai. Ou seja, você não está falando apenas uma gestão de processos no sentido técnico. Técnico. Gestão de processos de todas as demandas do consultório. Antes de você chegar no meu consultório, quando você está trabalhando e principalmente no pós-venda. Então, o que é gestão de processo? Eu tenho que ter receita de bolo para tudo, fórmula para tudo. Eu tenho protocolo de trabalho clínico, eu tenho protocolo de trabalho laboratorial, protocolo de atendimento telefônico, como é que ela oferece café. Eu tenho protocolo de tudo. E aí, quando a gente fala nisso, Filipe, o negócio é bem mais, entendeu? Eu tenho que ter plano de carga e carreira, eu tenho que ter POP para todas as funções, que é protocolo operacional padrão para todas as funções. Eu tenho que ter checklist de demanda diária, de demanda semanal, demanda quinzenal, demanda mensal, demanda anual. Entendeu? Então, tem que ter tudo isso bem escrito, que é a nossa... E, por último, a gestão de pessoas. Né? Então, você tem que treinar o pessoal para todos esses gestão de pessoas, aí entra, por exemplo, antes eu estava esperando você na recepção, eu estava assistindo uma aula do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Você entendeu? Então não adianta eu ser bom, eu tenho que fazer pessoas trabalharem para mim. Se eu quero aumentar a minha produção, eu tenho que ter pessoas competentes, sabendo aonde elas estão, o que elas têm que fazer para chegar no seu objetivo, entendeu? Ela vai entrar na minha empresa ganhando X, amanhã ela pode estar ganhando 3Y e tal. Eu acabei no meu consultório, por exemplo, com uma gestão eficiente de pessoas, com um protocolo de trabalho, com plano de carreira e carreira, aquele negócio da funcionária entrar na minha sala e pedir aumento. Todo mundo tem. Eu já estou ganhando pouco, tal. O seu salário quem faz é você. Então, quando ele entra no meu consultório, ele sabe que ele pode ganhar de acordo com 3 coisas. Produção, certo? Ele pode ganhar com a database da categoria e mudando de função dentro da empresa. Você entendeu? Então, por exemplo, produção. Quanto ele trabalhou? O que ele produziu? Ele trabalhou na semana, em vez dele trabalhar 44 horas semanais, ele trabalhou 50, então ele vai ganhar mais. Em vez dele produzir 12 dentes, ele produziu 15, ele vai ganhar mais. Então, produção, entendeu? De acordo com a produção, ele tem uma tabela lá de ganho. Database da categoria, ele começou como assistente de consultório dental, é a database da categoria. Maravilha? Aí tem as produtividades. E aí tem o plano de carga e carreira. Entendeu? O plano de carga e carreira entra. Hoje ele é assistente de consultório dental. Amanhã ela é higienista dental. Ela pode atender paciente. Depois ela passa para técnico de prótese dentária. Ela pode passar para vendedor e gerente da clínica. Todos com salário e tal. Mas isso não significa apenas tempo de empresa. Não significa tempo. Eu não subo de cargo só porque eu tô aqui. Não, de jeito nenhum. Tem que ter, por exemplo, para você subir de cargo, primeiro você tem que ter a competência técnica, o treinamento. Você tem que passar, tem prova. Eu elaboro prova para eles, entendeu? E tem que ter uma vaga. Por exemplo, não é porque ela está pronta para ser técnica em prótese dentária que eu tenho que colocar ela como técnica em prótese dentária. Ela tem que esperar a vaga. E isso está tudo escrito no plano de carga e carreira que nós temos na empresa. Você entendeu? Então, o que nós estamos falando? A gente pode ficar aqui um mês falando sobre gestão de pessoas, mas eu não imaginava. Gestão de tecnologia eu e gestão de processo. Não imaginava, e posso estar equivocado, mas eu não visualizo muitas empresas, e eu não falo nem só da área de odontologia, eu falo empresas... Quase ninguém tem isso, Felipe. Com processos Até que o pessoal do marketing, esse. quando viu isso, né, que por acaso é da sua família, ele falou, Lavo, nós precisamos vender isso como curso. E a nossa ideia, o ano que vem, é lançar cursos, tipo 50, dá para fazer 50 cursos. Eu tenho um manual de gestão de pessoas escrito, eu tenho um manual de gestão de processos escrito, e eu tenho um manual de gestão de pessoas escrito. Só que isso aí muda todo dia, cara. Se você fosse dar preferência entre uma ordem de prioridade, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de tecnologia. Os 3 são imprescindíveis e importantes. Mas 1, 2, 3. Qual que é, na ordem sequencial, você estabeleceria dentro de uma empresa? Então,
Eu acho que tem que ser mais ou menos concomitante. O ideal seria concomitante, mas eu já vou Imagina responder que alguém essa que tá pergunta. começando, Então, né? quem está começando não tem condições Tecnologia, por financeiras, exemplo. e condições intelectuais de fazer tudo. O que normalmente os profissionais da área da saúde fazem primeiro é investir em tecnologia, conhecimento, técnica, como vai trabalhar, equipamento e tal, para depois pensar na gestão de pessoas. Mas se eu puder dar um conselho, eu acho que tinha que ser levado mais ou menos junto. É óbvio que não dá para você ter um trabalho diferenciado, você ter sucesso, sem ter um produto bom. E para você ter um produto bom, você tem que ter gestão de tecnologia, gestão de conhecimento, você tem que estudar, você tem que desenvolver técnica, treinamento, habilidade manual e assim por diante, beleza? Mas eu acho que tem que ser mais ou menos junto. Vamos dizer assim, você investe 70% na qualificação profissional, investe lá 20% na gestão de pessoas e investe 10% na gestão de processos. Entendeu? Então, cada um vai ter que saber a quantidade do tempero para chegar ao sucesso. E eu chamo isso aí de tríade do sucesso, tríade da alta performance. Sem gestão de pessoas, sem gestão de tecnologia e sem gestão de processo, você não vai ter sucesso. Em qualquer área. Em qualquer área. Isso funciona em qualquer área. Você tem falado hoje muito sobre padronizações. Esse é um dos elementos, principalmente na gestão de processos aqui. E a padronização é um dos elementos básicos de licenciamento de marca e franquia. Sim. Que, aliás, a grande dificuldade de quem quer franquear alguma coisa, ou até mesmo licenciar a marca, Sim. é que quem tome esse negócio não mantenha o padrão de qualidade. Sim. Tem que saber o caminho a seguir, né? Hoje, os profissionais que procuram você por conta da clínica ou por conta do José Olavo? Indivíduo, pessoa. Normalmente as indicações que eu recebo lá de tratamento imagino que é individual. É para gestão de tecnologia, é para fazer o tratamento odontológico. Sim, mas nós abrimos mão de tudo pro dentista. O meu curso VIP hoje, o cara vai lá para fazer um procedimento. A sua clínica tem um nome, é Instituto José Olavo Mendes, John, Instituto José Olavo Mendes. E eu tenho percebido um grande fortalecimento do branding no José Olavo. Sim. Há uma perspectiva futura de, em algum momento, fazer essa transição para o Instituto a fim de tirar a sua... É que o Instituto José Olavo Mendes, ele tem... É que se eu falar o nome Instituto José Olavo Mendes, é lógico que é você, mas... Ele tem o José Olavo, que é um produto, meu consultório particular. Ele tem o Apex D, que é a minha escola de qualificação profissional, que eu dou os treinamentos, os cursos e tal. E a gente vai ter outras unidades de negócio dentro disso aí. Por exemplo, laboratório de prótese. A minha ideia era colocar comercialmente laboratório de prótese, fazer produtos colegas, mas não tem mão de obra. Não adianta eu querer crescer sem mão de obra. Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, nós estamos comprando outra máquina, eu e minha esposa, outra fresadora. Eu poderia abrir terceirizado isso aí. Mas se eu abrir, eu não tenho mão de obra. Se eu não tenho mão de obra, eu vou perder qualidade. E se eu vou perder qualidade, eu vou dar um tiro no meu pé. Então, não adianta. Então, cheguei à conclusão que eu não vou fazer para terceiros. Eu vou fazer o produto só para o nosso consumo ali e para quem está dentro do meu consultório. Então, mas existe uma perspectiva de que toda empresa tem 3 destinos. Ou ela quebra, ou ela é transferida para um herdeiro, sucessores, sucessor. ou ela é vendida. A nossa ideia na 6ª etapa do planejamento estratégico que nós estamos fazendo lá com o pessoal do marketing, é ela ter um nome próprio, veicular o John. Entendeu? E aí a minha esposa também fazer os trabalhos, a minha filha e outros profissionais. Mas aí você pensaria, eu conseguiria visualizar hoje um desenho de franquia ou de licenciamento de marca para outras unidades da federação, outros estados que você não esteja lá, mas que mantém Nós já estamos trabalhando isso aí, que é um outro produto. Então, por exemplo, a gente vai fazer agora um piloto em Dourados, você entendeu? Com a clínica parceira lá, onde a gente vai implementar toda a nossa expertise no que diz respeito à gestão de pessoas, gestão de produtos, gestão de tecnologia, só que a gente vai fazer um negócio diferente. Tá? Então eu vou implementar lá o check-up odontológico, esse parceiro vai ficar com toda a parte de endodontia, ortodontia, implante e tal, e nós vamos só fazer a área de prótese. Mas você ainda executa nesse caso ainda lá. Não é uma questão dele, que aí eu vou colocar repassar um royalties, alguma coisa. Então, o royalties dele vai ser que toda a demanda de prótese é nós que vamos fazer. Entendi. Aí eu vou colocar pessoas para fazer lá para mim.
Entendeu? Você sabe... Ou numa outra oportunidade vender também. Então, o primeiro modelo de negócio é esse, que a gente vai fazer um piloto, tá? E você sabe que eu acabo visualizando, você falou sobre prótese, e me veio à memória algo que eu sei que vocês não executam, e aliás é uma grande discussão se dentista deveria executar isso ou não, que tem crescido muito, que é os dentistas trabalhando com modificação da face, harmonização facial, botox. Eu não vi dentro da clínica. Tem e eu não conheço? Ou é a estratégia não trabalhar com essas atividades? A estratégia da nossa clínica é não trabalhar com harmonização facial, nem a harmonização na parte funcional e nem na parte estética. Uhum. Então, quando o cliente quer fazer harmonização facial, a gente não indica. Eu dou lá o nome de 4, 5 profissionais e ele escolhe o profissional. Então, é um foco da nossa clínica não trabalhar com harmonização facial. Por quê? Porque a gente não tem mão de obra. Eu não vejo mão de obra desse tipo no mercado e a gente percebe que existem muitas intercorrências nessa área. Então, eu não tenho competência técnica para gerenciar as intercorrências nessa área. Então, eu não faço. Que tipo de intercorrência que normalmente acontece? Um pós-operatório, um problema que o paciente possa ter lá, né? Qualquer insucesso no tratamento. Você já teve algum paciente que te procurou depois de harmonização com algum problema que gerou? Tive alguns. A gente sabe de histórias de paciente que teve problema em nariz, necrose de nariz. Tem, como todas as áreas, tem problema, né, Felipe? Uhum. Entendeu? E assim, ó, eu acho assim, o dentista, ele tem expertise para trabalhar na face, prova disso os bucomaxilos, né? Que conhece muito da anatomia facial, mas eu acredito que não só nesta área da harmonização facial, mas qualquer outra área, o profissional, ele tem que ter o bom senso, certo? De atuar na área que ele tem expertise e que ele conhece. Entendeu? Eu já fiz vários cursos, por exemplo, eu fiz curso de implante, eu já fiz canal, eu já fiz tudo. Mas o que eu faço com excelência? Prótese, reabilitação oral. Então eu falo que todo profissional teria que ter um diferencial competitivo de mercado. Se você quer escalar o seu produto, se você quer vender, se você quer tal, você tem que ter um diferencial de mercado. Se você não tiver um diferencial de mercado, você não vai receber indicação. Não ser um generalista. Você não vai conseguir atender o cliente high ticket, conseguir colocar um preço a mais no seu produto, você não vai conseguir, certo? Então eu não enxergo o profissional dentista fazendo tudo na área de harmonização estética. Então o pessoal eu acredito assim, ó, o pessoal tá invadindo algumas áreas. A gente vê colegas aí fazendo bumbum, velho. Você entendeu? Sério? Sim, mas assim, ó, o dentista, ele pode ter um profissional dentro da clínica dele que tem a habilitação para fazer isso fazendo a clínica. Mas eu nunca enxerguei eu fazer isso na minha clínica. A não proibição não significa necessariamente a capacidade. Porque pode ser, não é proibido aplicar um botox no bumbum. Tô dando um exemplo, tá bem? Ok. O dentista aplica botox. Eu conheço muito dentista que aplica botox hoje. Mas eu acho que o botox, assim, cara, é um assunto que eu não gosto nem de entrar muito, porque eu não tenho expertise nesse, você entendeu? Mas eu acredito assim, ó, o Conselho Regional de Odontologia, ele liberou para os dentistas fazerem, se eu não me engano, a parte funcional. Uhum. Maravilha? Eu conheço excepcionais dentistas, eu fiz harmonização facial com uma colega dentista que trabalha muito bem. Uhum. Sim, eu conheço dentistas que fazem harmonização sensacional. Bem, entendeu? Você entrevistou aqui a Mariana Giorgi semana, que foi uma das melhores do Brasil, que é do mundo. Ela é muito boa, você entendeu? Se eu fosse fazer, faria com ela. Exatamente, entendeu? Então, assim, ó, nós temos profissionais que fazem muito bem. Mas a gente percebe que esses profissionais que estão atingindo sucesso, eles sabem aonde ele pode chegar. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma das meninas aí que está na mídia e tal, que foi aluna minha da área de prótese, ela fala, professor, eu só faço essa área. Eu não faço isso, eu não faço aquilo e tal. Então ela sabe onde ela pode atuar, entendeu? Uhum. Eu na área de prótese, por exemplo, eu faço tudo na área de prótese. Por exemplo, eu não faço mais canal hoje. Eu não faço mais tratamento de gengiva. Eu não faço mais restauração. Eu não faço implante, mas eu já fiz, eu sei como é que faz. Você entendeu? Eu sei indicar, eu sei contraindicar, eu sei dizer que o colega lá está errado, se não está, eu sei fazer o planejamento estratégico, entendeu? Então, mas eu tenho um diferencial de mercado. Então eu não quero ter harmonização dentro da minha clínica.
Você entendeu? Eu não penso em colocar harmonização dentro da minha clínica. Se eu fosse ter um dia de harmonização, eu ia alugar uma sala lá, o profissional que se vira, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho competência técnica para gerenciar risco na harmonização. Então eu não vou ter na minha clínica. Eu tenho a percepção de que você traz a seguinte visão: se eu não for oferecer algo com excelência, então não terei. Exato, mas é isso mesmo, aí. É isso mesmo. Entendeu? Entendeu? Essa É porque assim, ó, se eu for oferecer um tipo de serviço para o meu cliente que eu consiga atuar nas 3 etapas do tratamento, que é no planejamento, na execução e no pós-venda, eu não tenho como fazer. Porque se está dentro da minha clínica, eu sou responsável. Então eu tenho que ter competência para gerenciar essas 3 fases em alta performance. O pré e a execução tá um pouco no seu controle. O pós-venda, eu já vou para minha casa. Exatamente. É a fase mais difícil, Felipe. Eu vou para minha casa. Exatamente. Sou eu que tenho que passar fio dental. Eu não sei como você vai escovar, como você vai controlar os fatores de risco, entendeu? Como é que vocês dão orientação? Como é que funciona nós esse estamos, a gente tem eu sei que você oferece garantia. A gente tem tem alguns colegas que falam assim: Olavo, você é doido, dá 10 anos de garantia. São 10 anos de garantia de prótese. 10 anos de garantia nas próteses cerâmicas e 5 anos nas próteses de acrílico. Mas assim, ó, eu tendo esse programa de garantia, o paciente tem que cumprir um protocolo. É igual você comprar um carro e tá lá, ó, você tem câmbio, não sei quantos mil quilômetros, motor, não sei quantos mil quilômetros e tal. Só que você tem que fazer a revisão de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil. Aqui você vai pagar tanto e tal. A gente não cobra essas consultas de pós-venda. Mas o cara tem que eliminar tártaro, tem que usar placa, entendeu? O cara tem que fazer a parte dele. Então, dando 10 anos de garantia, eu meio que obrigo o paciente a fazer um controle eficiente. Porque, por exemplo, vamos citar um assuntozinho que é a placa bacteriana, que é aquele restinho de comida que fica no dente. A patogenicidade da placa bacteriana, ela muda de acordo com seus hábitos alimentares, né? Com estilo de vida, com uma série de coisas. Então não existe um artefato de higienização que serve para todos os pacientes. Nós temos mais de 100 artefatos de higienização. Não existe uma técnica de higienização, uma pasta, uma metodologia que funcione igual para todos os clientes. Então como é que dá uma instrução? Então, cada boca é uma boca. Então, quando a gente faz as lentes, por exemplo, o paciente vai lá umas 4 ou 5 vezes e a gente vai calibrar com ele como ele vai higienizar. Sim. E nesse programa de garantia, a gente tá quase pronto isso aí, né? A gente vai entregar para ele como se fosse um manual de um carro. Você entendeu? Então, como se fosse um manual de uma televisão, um manual de um produto que você compra. E ali tem todas as instruções para que o paciente possa manter o trabalho funcionando os 10 anos. E se tiver uma falha técnica, por exemplo, escureceu uma lente, trincou uma lente, a gente troca para ele na garantia. Qual que é essa porcentagem hoje? Está entre 2% e 3%. Ou seja, cada 100 lentes que eu faço, se o cara fizer um controle efetivo, eu vou ter 2, 2,5, no máximo 3 pacientes com problema nos próximos anos. E a gente troca na garantia. O próprio fabricante me dá esse respaldo, entendeu? Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer o paciente manter o trabalho funcionando o máximo possível de tempo. Você entendeu? E quais são erros comuns que os pacientes fazem no pós ou não fazem? Os erros comuns? Os 2 maiores erros é não fazer a higienização corretamente e os pacientes que têm bruxismo não usar a placa. Esses são os erros mais comuns, entendeu? Aí entra paciente fumante, doença sistêmica não controlada, paciente que tem gengiva fina, tem uma série de fatores de risco. Eu falo assim, ó, quando você pega um remédio, se você lê a bula, você não toma, né? Porque é feito por advogado, né? É igual você compra uma televisão, você vai lá, fuça e instala a televisão. Quando que você lê o manual? Quando tem um problema. Entendeu? Você tá com o seu carro na estrada, acendeu uma luz lá, o carro parou. Você fala, puta que pariu, que luz que é essa? Aí você vai lá no manual, fala, puta merda, é a luz do óleo, esqueci de trocar o óleo. Cara, com as reabilitações que a gente faz é a mesma coisa. O paciente não lê aquilo que a gente entrega. Ele só lê quando? Quando tem um problema, vai estar escrito lá. Mas aí eu faço questão de sentar com o meu cliente e numerar com ele os principais fatores de risco daquele cliente. Só que ele esquece. Mas já aconteceu do paciente chegar pra você na garantia e você falar, cara, desculpa, não dá pra eu te dar, sei lá, uma cárie. Não tem jeito. Displicência inquestionável. Então, o que a gente faz, Felipe? Quando eu termino a minha reabilitação,
o paciente faz uma série de exames. Ele faz lá uma panorâmica ou uma tomografia. Eu tenho que provar que o meu trabalho está bem adaptado, está bem feito. Para mostrar que está tudo certo. Sim, eu faço uma documentação fotográfica para mostrar a evolução do trabalho. Então eu mostro para ele, ó, tá vendo aqui, ó, eu tô te entregando o carro certinho. Beleza? Tá funcionando, tal. Nós fizemos checklist, eu conferi o motor, eu conferi o pneu, tá alinhado, tá balanceado, tá tudo funcionando, maravilha. Agora você tem esse protocolo de retorno pra gente fazer o negócio funcionar. Se você não fizer isso, você vai perder a garantia. É igual o carro que você compra. Não adianta você rodar 20, 30 mil quilômetros com o seu carro, passa no buraco, passa aqui, passa ali, faz um monte de coisa. Aí quando deu problema no motor, você vai lá na concessionária e quer que os caras troquem o motor para você. Hoje, quando alguém coloca uma lente, que é um dos sonhos, não apenas de melhora numa saúde, mas sim de um sonho estético para muitas pessoas, sim, a questão da lente de contato. Tá na moda, né? Lente aqui tá na moda. E muda, viu? E talvez muda. E aí, essa era uma pergunta que eu ia fazer. A questão de mudar, depois que a pessoa faz a lente, é tranquilo se ela quiser mudar a lente, se ela quiser colocar maior, menor, trocar a cor, porque às vezes ficou branco demais, ela quer colocar uma menor. É possível fazer essa modificação? Ou assim, escolha bem e já era? A gente procura, Felipe, assim, ó. O paciente tem que ter certeza daquilo que ele quer. Por isso que a gente faz o ensaio estético. Ele tem certeza hoje? Tem formato, não, amanhã ou depois. Por exemplo, eu tenho vários clientes que colocaram a lente, entendeu? Colocou cor X, e ele quer a lente mais clara. Tem vários clientes. Então, com o laser hoje, eu consigo remover a lente sem ter que desgastar. Então, tem um aparelhinho de laser e tal. Algumas lentes saem inteira e outras lentes ela quebra e a gente termina de tirar. Então, eu consigo tirar e substituir as lentes. É mais ou menos igual a uma prótese de mama, uma prótese de fêmur. Entendeu? A prótese de mama, a prótese de fêmur é mais invasivo. Isso estraga o dente? Não, antigamente eu tinha que entrar com broca. Então, por exemplo, eu que tenho muita habilidade, já fiz muito caso de lente, eu consigo remover uma lente na broca praticamente sem desgastar. Você mesmo já aconteceu de você quebrar uma lente, ficar um pedacinho, eu deixar outra lente pronta, eu ir lá com a broca, tirar o restinho que quebrou e já colocar a lente nova. Troquei mesmo. Então, mas isso aí não pode ser um protocolo, porque não são todos os profissionais que têm essa habilidade e têm os equipamentos que eu tenho. Mas com o laser hoje, a gente consegue remover praticamente inteiro e substituir. Hoje é mais fácil. Eu fiz na primeira sessão que eu tinha. Quando nós removemos a sua lente, Foi que eu tinha uma quantidade maior. Um laser de alta potência que a gente consegue remover. É muito legal. E super rápido. É rapidinho. E não dói, não doeu. Não, é tranquilo. Pós-operatório. Agora, muitas pessoas têm medo de colocar lente. Existe, para quem não tem vai colocar pela primeira vez e viu na internet, aquele dente que é desgastado. Sim, fala mídia aí, os famosos aí, né? Que fala, rapaz, vai ficar aquele dente de dinossauro, assim, aqueles dentes desgastados. E fala, e se um dia eu quiser tirar? Ferrou, acabou meu dente, você destruiu meu dente. Então, assim? O conceito de lente, Felipe, ele é assim, é você colocar uma faceta de cerâmica no paciente sem desgastar. Então, hoje, a odontologia hoje, ela tem técnicas, ela tem processos que nos permitem fazer uma faceta de cerâmica, algumas situações sem desgastar nada o seu dente. Algumas situações desgastando um pouco. Mas você vê a possibilidade de alguém querer tirar a lente e aí conseguir depois, colocou a lente, agora eu não quero mais. Tirei a lente, vamos supor que eu usei exatamente o laser, como você disse. Não dá pra tirar. Falou, agora eu quero ficar sem lente. Sim, quando você faz um preparo a nível de esmalte, quando você não desgasta o dente, você coloca. O que é não desgastar o dente? Isso é muito importante. Não desgastar é você desgastar o mínimo possível. O que é não desgastar? É igual eu assentar um piso. Entendeu? Vamos supor que o contrapiso tá bonito e tal, você me contratou para fazer o acabamento. Não existe a possibilidade de eu assentar o piso num contrapiso sujo. Eu tenho que, no mínimo, varrer e lavar para depois assentar o piso, beleza? Você colocar uma lente num esmalte é a mesma coisa. Eu tenho que tirar aquela última camada de esmalte que a gente, assim, vulgarmente chama esmalte sujo. O que é? Que é um esmalte aprismático. Ele não tem prisma de esmalte. Então, o café, a escovação, quem fuma, nicotina, os hábitos alimentares, os pigmentos, suja aquele esmalte. Então, fica um esmalte impróprio para você colar uma cerâmica. Então, eu tenho que tirar aquela camadinha. A gente tira de duas maneiras. Ou passando uma broquinha bem de leve, uma broquinha fina, ou com um jato de óxido de alumínio. E aí eu consigo fazer sem desgaste.
certo? Então, se eu desgastei o mínimo possível e o paciente quer tirar as lentes depois, dá para fazer isso, só que não é aconselhável. Você entendeu? Porque a partir do momento que você colocou uma prótese, depois não dá para tirar. É igual você colocar uma prótese de mama. Ah, dá para tirar e ficar sem? Dá, mas vai ficar sem. Mas aconselhável, se você não gostou, Sim. troca por outra, mais escura, mais clara. Assim, ó, eu não tenho nenhuma situação de paciente que tirou a lente e quis ficar sem. Eu já tenho quase mais de 25 mil lentes feitas e não tenho nenhum caso. Você já fez quantas lentes? Mais de 25 mil. É lente. É bastante. Mais de 25 mil coroas cerâmicas. Tá quase chegando a 30 mil. Então, eu tenho casos, Filipe, de pacientes que fizeram lentes de resina composta que quer tirar e ficar sem. Você entendeu? Que é difícil também, não é fácil, certo? Então, agora, caso de paciente que tem lente de resina e quer trocar por lente de cerâmica, toda semana tem um no consultório. Ah, é? É, toda semana. Por quê? É porque assim, a lente de cerâmica ela tem mais longevidade. Num primeiro momento, tanto a lente de resina quanto a lente de cerâmica, elas ficam muito bonitas. O que acontece é o seguinte, ó, nós temos dois problemas na lente de resina. Primeiro, não são todos os profissionais que têm uma habilidade manual para fazer uma lente de resina no formato normal. No brilho, textura, forma, assim por diante. Campo Grande nós temos excelentes profissionais que fazem lente de resina, beleza? O segundo problema é que a lente de resina composta, ela exige um pouco mais de manutenção, certo? Ela exige um pouco mais de manutenção. E muita gente acaba colocando a resina porque é mais barata. A resina, teoricamente, ela é um pouco mais barata, né? O custo inicial é um pouco mais barato, né? Coloca pelo preço, entendeu? Porque a lente acaba assim, num mesmo profissional. E no volume, às vezes. Acaba sendo mais barato. Só que assim, exige um pouco mais de manutenção. Por quê? Porque a resina composta, ela tem um pouco de porosidade. Então, no mínimo uma vez por ano, a cada 6 meses, você tem que dar uma polida. Então, a gente vê na mídia aí profissionais mostrando casos muito bonitos de resina composta, lente de resina, mas só mostra no estágio 0. O que é estágio 0? Acabou de fazer e fotografa. Mostra um ano depois. Não é culpa do dentista, é culpa do paciente. É igual você comprar um carro e não fazer manutenção. Entendeu? Eu não trabalho com lente de resina. Por quê? Porque o nosso estado, eu já fiz lente de resina, não trabalho mais. Porque o nosso estado, Felipe, é um estado miscigenado. Você entendeu? Ele tem o nativo daqui, né? E tem o gaúcho, tem o mineiro, tem o paraguaio, tem gente do Brasil inteiro. Por exemplo, o gaúcho toma o quê? Chimarrão todo dia. É um pigmento. Você entendeu? O mineiro, café. O paraguai, tereré. Aí tem os amantes do vinho, assim por diante. Então, por exemplo, eu tomo vinho, adoro vinho. Você também gosta. Cara, jamais faria uma lente de resina composta em mim, cara. Vai manchar tudo. Não tem nada de não, vai manchar. Não adianta, cerâmica não mancha. Entendeu? Então, assim, essa é a grande diferença. E uma cerâmica dura quantos anos? A vida média de qualquer prótese colocada no corpo humano, Felipe, é 10 anos. Desde que a gente controle os fatores de risco. Mas você fala para daqui a uns 10 anos teria que trocar, você acha? Não necessariamente. Não? Entendeu? Então, por exemplo, quando você coloca uma prótese de mama, antigamente os profissionais falavam que em média 10 anos teria que trocar. Mas depende do profissional. Por exemplo, a menina, ela pula todo dia lá, faz salto em altura, tal, não sei o quê. Talvez não dure 10 anos. Você entendeu? Mas pedala, você entendeu? Então tem os fatores de risco. A lente de contato, o que acontece? Eu não coloco uma prótese em você, eu coloco uma lente em cada dente. Vamos supor que eu coloquei 12 lentes. Isso não quer dizer que daqui a 10 anos vai dar problema nas 12. Pode ser que dê problema em uma. Entendeu? Quem tem bruxismo, quebra uma ou outra, não tem, já aperta dente, raspa, quebra. Você entendeu? Então, isso não quer dizer que a gente vai ter que trocar todas, né? Por isso que a gente tem um pós-venda, né? Que é a terceira etapa, bem controlado, bem definido. Para quê? Eu quero que a lente que eu coloquei em você, a minha, que dure mais de 10 anos. Você entendeu? Porque o boca a boca ainda é uma indicação importante, né? É o pós-venda. Hoje, quais são os maiores erros, assim, nos caminhando, que você vê os dentistas cometendo? Que você talvez já tenha cometido, mas que hoje você não comete mais? Erros comuns, talvez dentro do aspecto de gestão de tecnologias, processos, pessoas, dá para eu citar, execução. Dá para eu citar erros, Felipe, em todas essas vertentes, né? Na gestão de tecnologia, na gestão de pessoas e na gestão de processos. Eu diria para você que em termos de gestão de processos, 98% dos dentistas têm gestão zero de processo. O cliente senta na cadeira e ele fala assim, o que nós vamos fazer hoje mesmo? Que é um básico, né? Você entendeu? Então não tem. Ele não sabe, por exemplo, fazer um planejamento estratégico. Eu vou fazer as lentes, quantas sessões?
que é extremamente importante na hora de você compor o preço, tá? Gestão de tecnologia. Tem muito colega que também não sabe fazer gestão de tecnologia. Por exemplo, ele vai lá, compra uma máquina, porque todo mundo está comprando, divide lá não sei quantas vezes e ele não consegue fazer usar. Entendeu? Então, quer dizer, é custo invisível. Ele comprou um produto, gerou uma prestação e esse produto não está se pagando. Entendeu? Mas não vou falar sobre esses dois assuntos hoje. O maior erro que a gente vê é na gestão de tecnologia, na gestão de qualificação profissional mesmo. Tem muito profissional fazendo lente de resina, fazendo lente de cerâmica, sem condição nenhuma de fazer, sem competência técnica para fazer. A pessoa fala assim, eu vou fazer um trabalho sem desgaste mesmo. Fazer um trabalho sem desgaste, uma lente ultrafina, é muito mais difícil do que você desgastar o dente inteiro e fazer uma coroa total. Você entendeu? Então, eu acho que o erro mais frequente é os profissionais fazer um trabalho da moda porque algum paciente do seu círculo social quer fazer sem competência técnica. Então eu falo assim, primeiro passo para quem quer ser bem-sucedido, satisfação profissional, para depois ter satisfação financeira. Para você ter satisfação profissional, você tem que ter habilidade, qualificação, competência para executar aquele trabalho. Se você não tem competência para executar um ou outro trabalho dentro da odontologia, não o faça. Peça ajuda, vai fazer curso, vai se especializar. E eu percebo assim, o pessoal às vezes fala que o meu trabalho é caro, né? Mas paciente igual você que fez a lente e quer refazer, eu tenho mais do que paciente que quer fazer a lente a primeira vez. Eu diria para você hoje que 60%, 70% dos pacientes que vão no meu consultório hoje é porque estão refazendo o trabalho que deu errado. Toda semana eu tenho paciente no meu consultório que fez o trabalho que deu errado e que vai fazer comigo. O barato saiu caro. Teoricamente, sim. O barato saiu caro. Não, porque ele não apenas tem que te contratar, mas você tem que desfazer o que a pessoa fez. Sim. E teoricamente, teria que cobrar mais, né? E ela já pagou para outro profissional fazer também. Sim. É caro para todo mundo, né? Então, na verdade, ele vai ter... Ele talvez te pagaria só para fazer. Então, ela teve que pagar. Pagou para outro profissional fazer. Teve que pagar para você desfazer. Sim. E vai dar mais trabalho para você fazer, porque você está fazendo em cima do serviço do outro profissional que já fez. Felipe, outro dia, eu tava conversando com a minha esposa outro dia, né? E a minha esposa, ela que fez o meu caso, né? E ela é bem consciente nesse aspecto também. Eu sempre fui cagão, eu falo, né? Desculpa o termo. O que é cagão? Eu não faço aquilo que eu não sou muito bem treinado, por isso que hoje eu só faço a parte de reabilitação. Fui para a USP, fiz mestrado, fui para a Alemanha há 10 anos. Você entendeu? Quer dizer, eu faço um negócio hoje que eu diria que, assim, que eu sou expert. Eu não tenho 10 mil horas nessa área minha. Eu tenho quase 30 mil horas. Eu já fiz 25 mil dentes. Você entendeu? E a gente tem uma margem de sucesso de 2% a 3%. Você entendeu? Aí eu falo assim, tem muito dentista, que ele faz lente de um monte de gente. Tá na mídia aí fazendo lente de um monte de gente. Mas aí, quando tem que fazer na mãe, no pai, nele, ele vai onde? Vai lá em mim. Você entendeu? Tem muito dentista, cara, que nunca me indicou um cliente. Nunca me indicou um cliente pra fazer reabilitação. Você entendeu? Ou ele indica no outro porque o cara dá dinheiro para ele, ou por N motivos. Mas quando vai fazer na esposa, na mãe, no pai, aí vai no meu consultório. Eu acho bom, entendeu? Eu gosto. Mas eu fico pensando assim, porra, bicho, quando ele quer fazer um negócio bom, ele manda pra gente. Quer no pai, na mãe, na esposa, mas não me indica cliente. Jovem... muito assim. Olavo, para caminharmos ao fim, jovens dentistas hoje, se você pudesse dar 3 conselhos a eles. Estão começando na carreira, estão assistindo, têm sucesso, vê você como uma inspiração. E eles estão começando. Eles não têm o dinheiro que você tem para montar, para comprar tecnologia. Sim. Eles não têm uma quantidade de time que você tem. Eles não têm. Não tem. Mas eles... Só que eles vivem numa época diferente de quando você começou. Não tinha nem computador, não tinha secção de tráfego, redes sociais. Com a visão que você tem hoje, se você fosse até, talvez seja até essa melhor expressão, dar conselhos para o jovem Olavo. Eu sempre fiz isso, porque eu sempre tive alunos e normalmente o aluno que vai para pós-graduação é um aluno que sai da graduação perdidinho e vai para lá. Então eu tinha até aula sobre isso. 3 conselhos que você daria para o jovem dentista José Olavo 2024. 3 conselhos? 3. Vamos lá. Número 1. Conselho número 1. Procure investir de maneira ordenada nesses 3 segmentos. Em tecnologia, que aí entra máquina, conhecimento e tal. Gestão de pessoas, que entra a sua gestão particular. Quando eu falo gestão de pessoas, eu não estou dizendo que você tem que ter um time de 10 pessoas. Eu estou dizendo que quando você trabalha sozinho, a gestão do seu tempo é a gestão de pessoas. Entra nisso, tá?
E gestão de processo. Tenha protocolo de trabalho para tudo, entendeu? Então invista mais ou menos igual nessas 3 áreas, tá? Segundo conselho, treinamento. Cara, treinamento. Treine muito. Campeão mundial do salto em altura, do 100º colocado é centímetros, não é nem centímetros, é milímetros. E qual que é a diferença? O cara campeão, ele treina, pode ter certeza, 2, 3 horas a mais por dia. Então, treinamento, certo? Terceiro, o jovem hoje, ele quer resultado imediato. Por quê? Porque ele vai para a mídia, ele vê o Olavo, ele vê os profissionais bem-sucedidos, ele acha que a minha jornada é de 1 semana, que eu tenho pai rico. Não, a minha jornada é de 36 anos. Não adianta amanhã você querer ser o que eu sou hoje, entendeu? Então a gente fala assim, ó, não existe resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então você tem que começar hoje a semear o seu futuro. Então comece a semear o seu futuro. Comece a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Senão você não vai ter resultado diferente. Então esses 3 conselhos aí eu acho bacana. Tem mais, né? Mas tem mais. Meu amigo, muito obrigado. Imagina. Te agradeço demais. Parece que nós estamos falando 10 minutos, né? Parece que a gente fala 10 minutos, mas é porque a gente conversa muito por fora também das câmeras. Para mim é um grande prazer ter você aqui no podcast My Business e sempre que eu sento com você eu aprendo. Isso para mim me traz uma profunda alegria. Da mesma forma, acho que é uma troca, viu, Felipe? Então, mais uma vez, agradecer você pelo convite. Se você me convidou, sinal que a gente tem aí uma sincronização de ideias, de pensamentos, né? A maneira que a gente trabalha não é diferente. Só o segmento que é diferente, mas a gente comunga de algumas ideias aí. E não só aqui, lá no vinho, lá no churrasco também, a gente aprende muito um com o outro também. Então é uma troca bastante importante e é um dos conselhos que a gente dá pro pessoal também, né? Fazer uma troca e juntar com gente melhor que a gente, né? É isso. Então te agradeço, tá bom? Um abraço. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer.